Paz do Senhor Jesus, boa tarde, amados irmãos e amigos. Então, normalmente a gente tem feito essas gravações, final de semana, sábado, domingo, né? Gravamos 6 mensagens, mas hoje houve uma mudança aqui. Vocês estão cientes que amanhã tem um evento importante aí, que acontece em todo o território nacional, e desde ontem quando eu orava pela madrugada, que o Senhor me incomodou com esse assunto, né? Que vocês estão, acredito que alguns preocupados, alguns até orando ao Senhor também, porque sabem da seriedade, ainda que muitos não dão valor, e às vezes até motivo justo para isso, não acreditam. Mas a verdade é que Deus me inquietou desde ontem, pela madrugada, às 2 horas, quando eu estava orando. Eu até gravei um áudio já short, eu vou até reproduzir aqui para vocês, né? Como sempre, a introdução do assunto tem sido assim, que Deus tem orientado. E nós estávamos orando e o Senhor nos inquietou. Eu não consegui orar por outra coisa, só orava por essa situação aí, pelo Brasil, né? Pela nação brasileira. E Deus, no final desse período de oração, nos deu uma palavra, que nós até gravamos, um vídeo shorts, né? Atos 12:5. Hoje já enviei áudio, né? Para mais ou menos 90 e poucos ministros, né? Pastores, apóstolos, presbítero, evangelista, e depois fiz um áudio para os contatos aí, em torno de 600 WhatsApp, alguns grupos também. E agora, para fechar esse dia, né? Nós vamos aqui gravar essa mensagem e esperamos fazer a nossa parte, né, pessoal? Acho que cada um precisa fazer um pouco, né? Porque o assunto é sério e vamos precisar muito de que Deus nos ajude nessa jornada aí que estamos envolvidos, né? Nós vamos ter que evitar certas colocações, vocês já sabem, pela situação que estamos vivendo hoje. Esperamos que um dia isso não seja mais necessário, mas tem que ser assim. Tá bom, pessoal? Então vamos ler a palavra do Senhor. Atos, né? Atos capítulo 12, o texto aqui que o Senhor nos deu. Atos 12, 1-8, e o tema é esse aqui, ó. Levante-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Levante depressa, olha bem, é hora de se levantar. Olha a palavra que Deus deu, o tema, é hora da igreja de se levantar. Não é hora de ficar prostrado não, pessoal. Não é hora de ficar duvidando não. Não é hora de desânimo, é hora de se levantar, porque Deus tem algo para operar. Amém, pessoal? Então vamos lá. Atos 12, 1-8 nos fala assim. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. Havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, 4 quaternos de soldados, quer dizer 16, né? Correto, pessoal? Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Esse era o projeto dele. Assim como o sistema tem um projeto para a nação, olha bem, eu estava pensando em falar isso. O sistema tem um projeto para a nação e acha que vai concluir. Herodes também pensava em apresentar Pedro, né? Depois da Páscoa. Era um projeto dele, projeto do sistema. Herodes é o sistema, correto, pessoal? Porém, versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aí entra você ouvir essa palavra, e entra você compartilhar essa palavra, pessoal. Você compartilhar essa palavra, que a oração de um justo pode muito seus efeitos. É por isso que eu estou envolvido. Hoje, eu abri mão das gravações que eu gravo, diversos vídeos short, diversas mensagens, para dedicar um tempo a esse assunto. Você também deve se preocupar um pouco, porque o Senhor coloca nessas mãos a oração, que é uma arma poderosa. A palavra dele, a oração também, que é uma arma poderosa, que a igreja precisa utilizar mais. A igreja precisa acreditar. Tem muitos que já não estão acreditando mais em uma reação. Não, meus amados, Deus tem um projeto grandioso para essa nação. Acredite nisso. Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas
diante da porta guardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Aqui está o tema. É para você, meu amado, que está aí, talvez desanimado, triste, preocupado com a situação, achando que não tem jeito. Levanta-te depressa, e caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as suas alparcas. E ele assim o disse, e disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Alguém poderia perguntar: por que essa palavra? Por que essa palavra, né? Então vamos ver aqui por que essa palavra de Deus, para fechar hoje aqui o dia que nós esperamos que você vai estar conosco participando e orando a Deus junto conosco nesse dia de hoje e também amanhã. Especialmente o dia de domingo, né, pessoal? Atos 12:5. A igreja precisa orar em favor da sua liberdade. Sabia disso? Você tem que orar pela sua liberdade. Você é igreja do Senhor? Não cruze os braços. Ore a Deus, que nós temos um Deus que ouve hoje ainda nossas orações. Hoje o Senhor me despertou às 2 horas da madrugada para eu fazer o meu pedido de oração, de comunhão com Deus. Normalmente, eu tenho orado por diversos motivos, mas hoje, de maneira especial, o Espírito Santo me incomodou bastante com o que irá acontecer depois de amanhã, domingo, 6/10/24, um evento onde boa parte da população brasileira estará envolvida. E praticamente não foi possível me concentrar e interceder por outro assunto. E já próximas 3 horas da madrugada, veio a mim, da parte do Senhor, essa palavra. Não foi ninguém que trouxe, pessoal. Eu não escolhi a dedo essa palavra para te falar hoje, queria gravar esse vídeo. Não, nem pensava nisso. Eu estava tranquilo, quinta-feira, sexta-feira, tranquilo, estava nem aí, como você talvez estava também, nem se importando com a situação. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Presta atenção, contínua, constante, é a atitude da igreja do Senhor nesse dia. Já entreguei palavra nesse sentido hoje, alguns já receberam o áudio, muitos receberam o áudio. E eu espero que muitos compartilharam e muitos já estão orando por isso. Então, meu irmão, meu amigo, o Espírito Santo, meu amigo, o Espírito Santo testificou agora que hoje e amanhã, hoje está dizendo sábado, né? Quando foi feito esse shorts, a sua igreja deve estar em constante oração a Deus, a fim de que a pregação do Evangelho e a nossa liberdade não venha a ser aprisionada. Presta atenção. Em constante oração a Deus, para quê? Para que a nossa liberdade não venha a ser aprisionada. Por que isso, cara? Porque Pedro tipifica a pregação do Evangelho e ele estava preso. E eles estavam contentes, achando que ia apresentar ele preso ao povo no dia seguinte. Herodes, que fala do sistema, é o sistema. É por isso que tem que orar. Porque só Deus pode contra esse sistema. Olha bem, eu não estava pensando em falar isso. Só Deus pode vencê-lo. Então, Pedro estava na prisão. Ele não podia ficar na prisão. Por isso a igreja orou a Deus. Por quê? Porque Pedro tipificava o quê? A evangelização. Ele em 2 mensagens foi salvo, não me recordo bem, me desculpe, 8 a 9 mil pessoas, 5 mil na primeira mensagem, 3 a 4 na segunda, não me recordo bem agora. Então ele tipificava a evangelização. Pedro não podia ficar na prisão. Meus amados, esse evangelho tem que ser pregado. Deus tem uma obra nesse país grandiosa, acredite. E o momento é esse. Muita gente não está nem aí. Não gosto de falar hoje, meu cidadão, mandei o áudio. Não estou nem aí, eu não vou fazer isso não, eu não quero saber de ninguém. Lavou as mãos, né? Não acredita. De todos que eu mandei, devo ter mandado aí para acredito que umas 600 pessoas, eu acho, nos 2 aparelhos que eu tenho, WhatsApp. Entende, pessoal? Então, Pedro estava na prisão, mas a igreja estava em constante oração. O que aconteceu? O Senhor mandou o anjo dele ali. O que aconteceu? Você viu aqui, né? 4. O que diz aqui? 4 quaternos de soldados. 16 soldados, correto? Quaterno é 4. Vezes 4, 16. Só isso. Só que o anjo chegou ali, tirou Pedro, mandou Pedro embora e ninguém viu nada. Esse é o Deus que você e eu devemos servir.
é o Deus que opera milagres. E é o Deus que opera se a sua igreja orar, para que tenhamos boas notícias amanhã, para que possamos ver a mão de Deus agindo. Se você receber, se você orar, se você atender a palavra de Deus, você vai ver que Deus opera. E Deus quer operar grandes coisas nessa nação. E operar como, Zé Carlos? Pela pregação do Evangelho. E por isso que nós temos, por isso o tema, né, da mensagem que eu peguei no short, né? A igreja precisa orar o quê? Em favor da sua liberdade. E a palavra do tema de hoje? Levanta-te depressa e cair das mãos as cadeias. É hora de se levantar. Pedro tem que se levantar. A igreja tem que se levantar para evangelizar, para falar do Senhor, para pregar nos 4 cantos dessa nação. Deus tem uma obra grande para operar. Mas o evento amanhã é importante. Por isso você e eu temos que orar e vigiar. Acreditar que só o Deus Todo-Poderoso pode agir e pode vencer tudo aquilo que se levanta, que pode se levantar, que tem que se levantar nesse país. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe, não preciso desenhar aqui para você, você sabe. A oposição, a situação pela qual nós passamos hoje, só o poder de Deus. E assim que a igreja deve se comportar, se levantar, orar a Deus, confiar no Senhor, entregar a Ele, saber que Deus hoje ainda está no controle, sempre esteve no controle e hoje também está. Mas a igreja precisa o quê? Orar. Pedro estava preso. Hoje nós temos corrido esses riscos de ser aprisionados à nossa liberdade. Porém, se a igreja se orar, Deus vai enviar o seu anjo e vai agir naquele órgão onde você sabe onde ele precisa agir, para que não aconteça o que aconteceu há 2 anos atrás. Você sabe muito bem o que aconteceu. Eu não preciso desenhar para você. Mas Deus quer operar. Deus quer fazer coisas grandes, porque Deus tem um propósito. Como uma pastora falou um dia desse, né? O anticristo vai operar nesse mundo, mas tem que lembrar o seguinte, que a igreja está presente ainda. Enquanto a igreja está aqui presente, quem manda é o Senhor. Jesus é o governo de tudo, Ele está no governo de tudo. Enquanto a igreja está presente, ela está. Quem opera é Deus, e por isso a igreja tem que se levantar nessa hora e tirar, cair das mãos das algemas, das prisões, aquele que está aprendendo Pedro, para anunciar, para pregar, falar do Senhor, para continuar com essa liberdade, porque Deus tem coisas grandes para operar nessa nação. Se você crer, verá a glória de Deus. Se você orar, botar o seu povo para orar, os pastores, ministros de Deus, colocar suas igrejas para orar, para consagrar, para buscar pelos montes, para estar diante do Senhor, o mesmo Deus que operou ali durante a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, é o Deus que está presente hoje. Ele quer ver a sua igreja se levantar nessa hora e anunciar que só o Senhor é Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade que esse país está precisando, é a verdade que liberta, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está aí a verdade, a palavra do Senhor entregue. Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Faz esse vídeo chegar longe. Dá tempo ainda, só depende de você. E eu estou fazendo a minha parte. Olha, ontem e hoje praticamente envolvido aqui com esse assunto, colocando áudios para os pastores, ministros de Deus, mais ou menos 90, mandando contato para as pessoas, pedindo para compartilhar, fazendo a minha parte. Se cada um de nós fizer a nossa parte, pode ter certeza que Deus vai ouvir, Deus vai operar, vai fazer grandes coisas. Amém? Então, não se esqueça de nos ajudar compartilhando esse vídeo, deixando seu comentário, seu like e fazendo essa palavra ir longe para alcançar mais pessoas possíveis. Amém? A paz do Senhor, forte abraço, que Deus abençoe a todos.